Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo da Palavra de Deus, a Bíblia, no Ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Somos uma igreja online e lar para você se conectar com pleno conhecimento da Palavra de Deus, a Bíblia. E aqui agora eu quero que você se sinta confortável e ainda mais à vontade onde você está, sentado na cadeira, no sofá, no banco, na cama ou o que está fazendo. Deus quer falar com você. Faça desse momento um marco histórico. Esse momento foi criado especialmente para você. Eu vou compartilhar agora a parte 6 do conteúdo bíblico da carta que escreveu o apóstolo Paulo a Tito, doutrina e vida, um binômio inseparável. Fica atento no significado. Coloque sua atenção nos preceitos de Deus para os jovens. Eu fico imaginando. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículos 6 a 10. Quanto aos moços neos, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Tito, capítulo 2, versículo 6. Os moços ou jovens neos devem ser exortados a serem criteriosos em tudo. O próprio Tito deveria se encarregar desse trabalho de encorajar os jovens a viver um alto padrão. Juventude não é sinônimo de imaturidade. O padrão para os jovens não é inferior, nem eles estão isentos da responsabilidade de viver de forma cuidadosa em todas as áreas da vida, mental, emocional e espiritual. Os jovens, que muitas vezes são impulsivos, apaixonados, ambiciosos, voláteis e às vezes arrogantes, devem exercer o autocontrole e demonstrar bom senso e discernimento espiritual, inteligência espiritual em todas as áreas. Os jovens devem provar pela sua vida que estão debaixo da disciplina do Espírito Santo e que dominam a carne. Se lhes faltar essa verdade, todas as obras cristãs que vierem a realizar são desprovidas de valor. Com a ajuda do Espírito Santo, portanto, os homens jovens, como todos os outros cristãos, estão habilitados a dominar todas as áreas de suas vidas de uma maneira
que é agradável ao Kyrios, Jesus Christos ios theos soter. Guarda isso em sua mente e coração. A palavra grega usada pelo apóstolo Paulo é novamente sopironel, autodisciplina, autodomínio, autocontrole. O apóstolo Paulo está pensando no controle de temperamento e da língua, da ambição e da avareza, especialmente dos apetites carnais, inclusive compulsões sexuais, de modo que o jovem cristão permaneça dentro do imutável padrão cristão de castidade antes do casamento e de fidelidade depois dele. Quero que se lembre, José do Egito se manteve puro, mesmo quando a mulher de Potifar o abordou, e isso ocorreu várias vezes. Ele, José do Egito, preferiu ser preso numa masmorra e manter sua consciência livre e pura a viver em liberdade um prisioneiro do pecado. A mais sombria de todas as masmorras é a prisão da culpa, a prisão mental. Não há remédio humano que possa aliviar a dor da culpa. Ele, José do Egito, preferiu ser um prisioneiro livre a ser um livre prisioneiro. O profeta Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar, mesmo quando ainda era um adolescente. Os dois servos de Deus, José e Daniel, só puderam liderar eficazmente outras pessoas porque antes dominavam a si mesmos. Ninguém pode servir a outros até que tenha dominado a si mesmo. A Bíblia diz que melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbio 16, 32. A Bíblia diz, eu acredito. Quero agora que pense ainda mais nos preceitos de Deus para Titos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. Titos 2,7. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. Titos 2, versículo 8. Coloque a Bíblia em sua mente. A melhor maneira de um pastor pregar é por meio da sua vida. A melhor maneira de um jovem pregar é por meio de sua vida. Os falsos mestres dizem e não fazem, mas os mestres da verdade de Deus devem dizer e fazer. Dizer e não fazer é hipocrisia. Nós precisamos de modelos. Eles nos dão direção, desafios e inspiração. O apóstolo Paulo se ofereceu como exemplo para a igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Paulo deu ordens a Timóteo a ser padrão dos fiéis. 1 Timóteo 4,12. O apóstolo Paulo exortou o seu jovem amigo Timóteo para fugir das paixões da mocidade
e segui a justiça, fé, amor e paz com aqueles que invocam o Senhor com coração puro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. E ainda mais, o apóstolo Petros manda aos homens jovens a ser sujeitos aos mais velhos e todos revestivos com humildade em relação ao outro, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. O apóstolo Paulo ordena a Titos a ser padrão para os cristãos na prática de boas obras. Titos 2,7. Quero que você se lembre disso. Com perfeita confiança, o apóstolo Paulo poderia exortar os cristãos de Corinto ser meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E ainda mais a igreja em Filipos, para juntar-se em seguir meu exemplo e observar aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Filipenses 3,17. Coloque esse exemplo em sua mente. O líder de inteligência espiritual e de maturidade espiritual é aquele que prega aos ouvidos e aos olhos. O líder de inteligência espiritual e de maturidade espiritual é aquele que fala a sã doutrina e demonstra a verdade que prega com seu modo de viver. O ensino é o exemplo, e o verbal e o visual sempre formam uma combinação poderosa. Guarde isso em sua mente. Titos deveria imprimir nos membros da igreja da ilha de Creta uma impressão forte e indelével. A palavra grega typos, padrão, protótipo, é exatamente a marca que uma máquina de escrever deixa no papel. E ainda mais, typos significa estampa. Titos deveria viver de tal modo a imprimir sua estampa espiritual na vida de outros. Isso envolvia boas obras, sã doutrina, seriedade nas atitudes e discurso irrepreensível que ninguém, nem mesmo o inimigo, poderia condenar. A imagem distorcida dos hereges deve ser contraposto o exemplo de um mestre saudável, porque o poder de imagens negativas somente pode ser superado por imagens poderosas e melhores. Guarde isso em sua mente. Vou compartilhar aqui agora para você algumas verdades. Fique conectado. Em primeiro lugar, o líder deve ser padrão nas boas obras. A Bíblia diz em Titos 2, versículo 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. A Bíblia diz, eu acredito, havia várias categorias em que o comportamento exemplar era para se manifestar. Primeiro Titos
era para ser um exemplo na prática de boas obras. Kalos, boa, não se refere ao que é superficial ou cosmético, mas para o que é real e intrinsecamente bom, justo, nobre e excelente. As ações de Titos estavam a ser um reflexo verdadeiro de que ele pregava e ensinava. Os cristãos são obra divina do Kyrios Jesus Christos e os Theosote e são criados em Jesus Christos e os Theosote para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, diz Efésios capítulo 2, versículo 10. E a Bíblia diz, eu acredito. A vida do líder é a vida da sua liderança. Ele, o líder, ensina não apenas com palavras, mas sobretudo com exemplo. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única maneira eficaz de fazê-lo. Antes de motivar a igreja à prática de boas obras, Titos deveria ser um padrão de boas obras. O líder não ensina apenas mediante preceitos, mas pelo exemplo pessoal. O ensino do apóstolo Paulo é meridianamente claro acerca do lugar das boas obras na vida do cristão verdadeiro. Ele, o apóstolo Paulo, não as pratica para alcançar a salvação, mas porque já recebeu a salvação. Boas obras não são a causa da salvação, mas o resultado dela. Somos criados em Jesus Cristo e os Theosote, como diz a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, em Efésios 2:10, para as boas obras e não por causa delas. Guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, o líder deve ser padrão no ensino da palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada. Com respeito ao ensino da palavra de Deus, a Bíblia, 4 pontos vitais devem ser observados aqui e agora. O conteúdo correto. Titos 2:7. No ensino, mostra integridade. Titos era para ser um exemplo de pureza na doutrina. Talvez o apóstolo Paulo estava exortando Titos para se certificar de que ele pregou a doutrina pura e ortodoxa, que Paulo já mencionou em Titos 1:9 e Titos 2, versículo 1. A palavra integridade é a tradução de afitacia, que literalmente significa incorruptibilidade. A integridade, afitacia, tem a ver tanto com o conteúdo da mensagem quanto com a motivação do mensageiro. O mensageiro não pode retirar nem acrescentar coisa alguma da mensagem cristã profética da palavra de Deus, a Bíblia.
A palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada não pode ser adulterada nem mercadejada. O ministro precisa ser íntegro quanto ao seu conteúdo e quanto aos seus motivos. Por integridade afetar-se-ia, ele, o apóstolo Paulo, quer dizer pureza de motivo, ausência de qualquer desejo de lucros. O método correto no ensino mostra reverência. No momento que Jesus Cristo, Theos, Soter, encontra alguém que está fielmente pregando o Evangelho, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, você não deve recuar, mas trovejar a sã doutrina. Há muitos crentes intocáveis dentro da igreja. Há crentes dentro da igreja que são membros de sociedades secretas como a maçonaria e praticam espiritismo. Há pessoas vivendo em libertinagem existente entre os que se chamam pelo meu nome. Há crentes com hábito de insubordinação, orgulho, malícia, calúnias, blasfêmia, iras e outros. Os homens que Deus colocou em sua lista de heróis da fé no livro de Hebreus eram corajosos. Eles denunciaram o pecado até com risco de vida. Natã, o profeta, enfrentou o grande rei Davi, denunciando sua imoralidade. João, o Batista, primo de Cristo Jesus, fez o mesmo com Herodes e pagou com a própria vida, perdeu a cabeça. O apóstolo Petros denunciou o pecado dos fariseus e foi preso. O apóstolo Paulo denunciou o pecado da idolatria em Listra e foi apedrejado. Jesus Cristo Theosote denunciou o pecado dos líderes religiosos e foi crucificado. Quando o sumo sacerdote Azarias denunciou o pecado do rei Uzias, este não se arrependeu, a lepra se saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor. Não havia nenhum intocável para esses homens de Deus. Hoje parece que chegamos à conclusão que é melhor ser um covarde vivo do que um herói morto. Alguns pregadores preferem ficar quietos e salvar a própria pele. O propósito disso é deixar a igreja como está. O homem de Deus precisa agir. Deus deseja que sua casa seja uma casa limpa. O pecado, quando arraigado e tolerado na igreja, acaba por destruí-la e trazer vergonha e vexame. É necessário tomar medidas para retirar a sujeira. Caso contrário, a sujeira tomará conta da igreja. Ou tocamos neles, os intocáveis, ou eles tocam a igreja para derrota.
Precisamos tocar os intocáveis, precisamos limpar a casa de Deus. Caso contrário, só nos estará a vergonha, vexame e desonra. Guarde isso em sua mente. Ouça agora: a reverência no ensino mostra integridade. Titos 2,7. Reverência denota um alto tom moral na exposição da sã doutrina. Um pregador irreverente é uma contradição. A vida do pregador não pode estar em oposição à sua mensagem. Não importa o que você faça, assegure-se de que as pessoas estejam vendo que você está sendo bastante sincero na entrega da mensagem da Palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura. Você não pode quebrar corações humanos tratando-os com leviandade. A sociedade está decadente porque os homens estão invertendo os valores de Deus. O líder deve ser padrão no ensino da Palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura. Titos 2, 7 e 8. Com respeito ao ensino da Palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura, 4 pontos vitais devem ser observados. Primeiro, o correto ensino. Em segundo lugar, o instrumento correto. Titos 2,8. Linguagem sadia e irrepreensível. O púlpito não pode ser um palco, nem um picadeiro em que o pregador usa piadas e gracejos inconvenientes e incompatíveis com a santidade da mensagem da Palavra de Deus, a Bíblia. Não apenas a mensagem é santa, mas a forma de comunicá-la precisa ser santa. Quero chamar a sua verdade, a essa verdade imutável da Palavra de Deus, a sã doutrina. O líder deve ser padrão no ensino da Palavra de Deus, a Bíblia. Ouça agora o terceiro ponto ao respeito da Palavra de Deus, a Bíblia. O propósito correto. Titos 2,8. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Titos 2,8, guarde isso em sua mente. A descrição que o apóstolo Paulo faz do adversário pode incluir os críticos pagãos do cristianismo, bem como os indivíduos indispostos dentro da igreja, da comunidade cristã. A melhor defesa contra os adversários é a completa integridade na pregação, tanto na forma quanto no conteúdo. Você precisa ser zeloso quanto à sã doutrina e ainda mais quanto à forma pela qual ensina a sã doutrina, pois os seus adversários sempre buscarão motivos para lhe acusar. Você não pode deixar brechas para o inimigo lhe atacar, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Titos 2, versículo 8. A pregação da verdade da sã doutrina passa a ser vista por alguns crentes como uma afronta.
tornaram-se inimigos do pastor, por este lhe pregar a verdade. Esses falsos mestres atacaram o apóstolo Paulo com o propósito de desacreditá-lo. Isso ainda acontece na igreja contemporânea. Os falsos mestres esqueceram, entretanto, que uma coisa que Deus não tolera é o ataque contra seus ungidos. A verdade, porém, que fere a consciência é o remédio que traz cura, mas o bálsamo da mentira é o veneno que mata. Calvino diz que a verdade nunca é detestável, exceto em face da perversidade e malícia daqueles que não suportam ouvi-la. O ódio pela verdade transforma amigos em inimigos. Quando os crentes gálatas reconheceram a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, eles o trataram como Angelos Theos, como Christos. Porém, quando os crentes gálatas não gostaram de sua mensagem, tornaram-se inimigos de Paulo. A autoridade de um pastor não acaba quando ele começa a ensinar verdades impopulares. O pregador não pode ser seletivo na pregação da sã doutrina apostólica do Novo Testamento. Os pastores de Jesus Cristo e os teossotes têm autoridade em tudo o que ensinam na Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, a Bíblia, a sã doutrina, quer alguns crentes gostem ou não. Quero que se lembre disso. Em 2 Timóteo 3,2, a Bíblia diz: que os homens serão arrogantes. A palavra grega hiperephanos significa soberbo. É aquele que se mostra por sobre os demais, que olha para os outros empoleirado no palco da vaidade e vive de nariz empinado e andando de tamanco alto. Arrogantes, hiperephanos, são aqueles que têm mania de grandeza e veem a si mesmos como superiores aos demais, nutrindo certo desprezo por todos, exceto por si próprios. Quero que se lembre disso. Essas pessoas soberbas, hiperephanos, na igreja, vestem as roupagens de Diótrefes e veem as demais como concorrentes. A essas pessoas, diz o apóstolo Petros em 1 Pedro 5,5, que Deus existe a essas pessoas, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Tito 2,8. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,3 que os homens serão implacáveis. A palavra grega implacáveis, aspondos, significa sem trégua, sem acordo, sem perdão. Logo, aspondos, implacáveis, refere-se à pessoa irreconciliável, cujo ódio arde como fogo. Um indivíduo
implacável às pondos, age como os moabitas, que não satisfeitos em nutrir ódio consumado pelos edonitas, exumaram o corpo do rei de Edom apenas para queimar seus ossos. Amós 2:1. Trata-se de uma ira que não cessa de arder. As pondos implacáveis pode significar ainda mais duas coisas. Pode referir-se ao homem que abriga um ódio tão profundo, implacável, que nunca chegará a um acordo com quem tem discutido. É uma tragédia, é uma desgraça. Ou pode significar que o homem tem tão pouca honra que chegará a romper e desconsiderar os termos de um acordo. Você sabia? Cuidado com os implacáveis, as pondos. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3:3 que os homens serão caluniadores. A palavra grega diabolos significa caluniador. O diabolos é o padroeiro dos caluniadores e o senhor de todos eles. É o pecado de espalhar contendas, disseminar intrigas, jogar uma pessoa contra outra, destruir ponte de contato e cavar abismos nos relacionamentos. Este é o pecado que Deus mais abomina. Provérbios 6, 16 e 19. Um caluniador diabolos destrói o maior patrimônio que uma igreja tem, seu nome. Quero que se lembre disso. Os homens serão traidores. 2 Timóteo 3:4. A palavra grega traidores, prodotes, significa delator. É a pessoa entreguista em quem não se pode confiar. São os informantes traiçoeiros. Age como Alexandre o latoeiro, em 2 Timóteo 4,14, que delatou o apóstolo Paulo, culminando em sua segunda prisão e consequente martírio. Os traidores prodotes comportam-se traiçoeiramente como Judas Iscariotes. São víboras peçonhentas, lobos vorazes, rochas submersas, perigosos, implacáveis. Tome cuidado com os traidores prodotes. Agora, eu quero que você se lembre do profeta Ezequiel. Na sua visão, Deus deixou claro que apenas duas coisas eram realmente importantes. Em primeiro lugar, que a mensagem de Ezequiel havia de ser: assim diz o Senhor Deus. A marca distintiva de todos os porta-vozes genuínos do Senhor, desde os dias de Moisés até o tempo presente. Em segundo lugar, que a consequência do seu profetizar não seria tanto o arrependimento ou a fé, nem mesmo a atenção às suas palavras, mas sim
a certeza de que esteve no meio deles um profeta. Ezequiel 2:5. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Esta voz me disse, filho do homem, Ezequiel 2:1. As primeiras palavras que Deus dirige a Ezequiel colocam apropriadamente o profeta no seu lugar correto diante da majestade que via na sua visão. A frase filho do homem é um hebraísmo que enfatiza a insignificância ou a mera humanidade de Ezequiel. Filho de indica participando da natureza de. E assim, ao ser combinado com Adão, homem significa nada mais do que ser humano. No plural, é uma expressão comum para humanidade. Depois, deste emprego mais simples e não técnico da frase filho do homem, que ocorre mais de 90 vezes em Ezequiel e é característica da consciência da fragilidade humana pelo profeta diante do poder e majestade terríveis de Deus. Esta voz, filho do homem, esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel 2:1. A despeito da prostração de Ezequiel, ele foi conclamado para ficar em pé, a fim de ouvir a comissão da parte de Deus. Deus não deseja a paralisia diante dele, mas sim o serviço real. É o homem ereto, o homem na sua varonilidade, com quem Deus quer ter comunhão e com quem ele falará. Então entrou em meu espírito, Ezequiel 2:2, as palavras de Deus o revivificaram, uma energia espiritual que sentia dentro dele, fortalecendo-o e infundindo a totalidade do seu corpo. Já experimentou e viveu essa experiência espiritual? Quero saber disso. Agora, pense mentalmente nos preceitos de Deus para os servos. Títulos 2:9 e versículo 10. A simples menção que a Bíblia fala da escravidão no primeiro século não é sinônimo de sua aprovação, assim como a poligamia registrada no Antigo Testamento não é um atestado de aprovação divina àquela prática. Deus jamais aprovou a crueldade e a injustiça da escravatura. Porém, a igreja primitiva não se engajou num projeto revolucionário contra a escravatura. Antes, condenou-a, removeu seus abusos pelo poder do Evangelho do Kyrios Jesus Christos Ios Theos Soter, onde a palavra de Deus, a sã doutrina, a Escritura Sagrada, prevaleceu, o mal da escravatura sucumbiu. Ao contrário de Efésios 6:9 e Colossenses 4:1,
Os senhores ou proprietários não estão incluídos nessa exortação. Possivelmente ainda não existissem nas igrejas da ilha de Creta esses senhores de escravos. Com respeito aos servos, o apóstolo Paulo alista 2 virtudes que deveriam cultivar e 2 pecados que deveriam evitar. Em primeiro lugar, as virtudes que os servos deveriam cultivar. A fé cristã, longe de engajar-se numa luta político-social contra a escravatura, deu instruções aos servos e aos senhores sobre como viver de forma a glorificar a Deus. Embora não haja mais escravos hoje, os primeiros aplicam-se perfeitamente à relação de patrões e empregados. Agora, se sente curioso ou curiosa para saber que virtudes os servos deveriam cultivar? Primeiro, obediência. Titos 2:9. Quanto aos servos doulos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Titos 2:9. A obediência deveria ser em tudo. Obviamente, em tudo. Restringe-se ao que é lícito. A submissão deveria objetivar a satisfação dos senhores. É possível obedecer sem fazer de coração. É possível trabalhar de má vontade. Segunda coisa, fidelidade. Pelo contrário, dê em prova de toda a fidelidade. Titos 2:10. Os doulos servos deveriam dar prova de sua honestidade. Os servos doulos não deveriam servir apenas quando eram vigiados, nem apenas com medo de serem castigados. Você sabia? Em segundo lugar, os pecados que os servos deveriam evitar. Titos 2:9 e 10. Os servos cristãos deveriam estar atentos para não cometerem 2 pecados em relação aos seus senhores. Quer saber que pecados são estes? Rebeldia. Não sejam respondões. Titos 2:9. Uma coisa é servir de coração, outra é fazê-lo com má vontade, murmuração e calúnia. O servo poderia se queixar do Senhor a outros que trabalhavam com ele, o que certamente seria um péssimo testemunho cristão. Eu fico pensando, o irmão mais velho do filho pródigo obedeceu a seu pai em tudo, mas não honrou. Muitos servos eram rebeldes, respondões e destemperados emocionalmente. Você sabia? Conhece alguém assim? Hoje? Ouça agora, desonestidade. Não furtem. Titos 2:10. O verbo grego nos pisomai, furtar, significa literalmente separar ou colocar de lado. E assim fica sendo um eufemismo para o furto em pequena escala ou o quieto aproveitamento de algumas vantagens indevidas. O furto, nos pisomai, é especialmente condenado na lei de Deus no 8º mandamento. Muitos servos, à semelhança de Onésimo, furtaram seus senhores, subtraindo pequenas coisas. Ainda hoje, muitos empregados furtam seus patrões e suas empresas
essa prática é condenada na sã doutrina, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, a Bíblia. Por último, o apóstolo Paulo dá aos servos uma excelente motivação para agirem em obediência e fidelidade, a fim de ornarem cosmeon em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Sóter. Titus 2:10. Em outras palavras, seu comportamento obediente ajudará a fazer a mensagem cristã atraente e nobre, e assim a recomendará ao mundo externo. Não podemos acrescentar ao conteúdo da doutrina de Deus, mas podemos torná-la mais bela aos olhos dos homens, ou seja, podemos acrescentar brilho à sã doutrina, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador Sóter. Titus 2:10. A palavra grega usada pelo apóstolo Paulo, cosmeon, significa colocar em ordem, enfeitar, adornar. A palavra é usada para o arranjo de joias, de modo que elas apresentem sua beleza plena. O Evangelho do Kyrios Jesus Cristo Osios Theosote é uma pedra preciosa, sendo a vida cristã harmoniosa como uma armação em que a gema do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo é colocada, contribuindo para lhe dar mais brilho. Assim, a sua vida pode dar ornamento ou descrédito ao Evangelho do Kyrios. Jesus Cristo Osios Theosote. Vou concluir a exposição do texto em tela com as seguintes palavras. A doutrina é o termo básico para o começo. Titus 2:1. A doutrina é o termo básico para o meio. Titus 2:7. A doutrina é o termo básico para o fim. Titus 2:10, da seção de exortação prática. Essa sã doutrina que mantém a fé saudável, sóbria e ativa nas boas obras e é desenvolvida na sequência do Salvador Jesus Cristo Osios Theosote, culmina o chamado exortativo, fazendo a transição para a exaltação precisamente dessa graça redentora e educadora de Deus. Gostou do significado e conteúdo da carta que escreveu Paulo a Titus? Se sente agora realmente preparado ou preparada a entregar sua alma, sua vida ao Kyrios Jesus Cristo Osios Theosote, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? Sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. A única solução é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva em todos os níveis e sentidos que você pode pensar ou imaginar. Venha, venha, venha rapidamente para Jesus Cristo, enquanto você ainda respira aí o ar da graça de Deus.